crise. Você está no caminho errado, acredite, vai vir crise. Porque enquanto você estiver sendo guiado pelo medo, o medo sempre vai te levar para um desmoronar, para uma crise. A alma não está aqui para brincadeira, ela veio para cumprir um propósito. Seja bem-vindo ao canal Sou Dalita, Vivendo com Calma, Vivendo com Alma. Eu sou Dalita Schmoller, mentora de travessias, para te ajudar a deixar os padrões repetidos no passado e assumir a autoria da sua nova vida, do seu novo capítulo. Para isso, é preciso que a gente exale algumas coisas, que a gente solte algumas coisas. E hoje eu vou te falar sobre soltar o medo, porque eu acredito que quando a gente exala o medo e a gente deixa ele finalizar esse ciclo, é que a gente pode finalmente inspirar o novo e viver verdadeiramente algo novo e não só uma reprise de tudo aquilo que já passou. Tenho certeza que você já está cansado de sentir muitas coisas que você já sentiu, de pensar as mesmas coisas que você já pensou, de reviver com pessoas diferentes, às vezes em cenários diferentes, ou até mesmo nos mesmos cenários, com as mesmas pessoas, as mesmas situações. Isso pode ser até certo ponto confortável, porque você já sabe lidar com a situação, mas cá entre nós, a tua alma caiu aqui nesse mundo para crescer, para evoluir. E não existe evolução se a gente está sempre só revivendo o novo. Isso mostra que a gente estagnou na escola da vida. Para isso, eu quero te trazer uma pequena informação. Não confie no medo. O medo sempre vai ser o seu pior conselheiro. Ele vai te fazer paralisar, lutar, se defender, desistir dos teus sonhos. Desistir da vida, do amor. A gente pode até dizer, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de morrer. Mas na realidade, do que você realmente tem medo é da vida, é do sucesso, é de um amor maduro, um amor tranquilo depois de ter passado por muitos perrengues. Você tem dificuldade de sentir, porque até hoje, talvez muito do que você sentiu foi medo. E do medo derivaram-se raivas, tristezas, decepções, frustrações, que você tem medo de sentir de novo. Mas justamente por ter esse medo, você deixou tudo aqui dentro e está se impedindo de soltar tudo isso para inspirar coisas boas, trazer coisas boas para a sua vida. O medo é uma forma de te escravizar. E o mundo tem te escravizado muito através do medo. Ele é sensacional para manipular os outros, manipular especialmente a massa, porque se você está seguindo com a manada, dificilmente você pensa, você só age a partir do que te mandam agir, você não questiona. O medo, ele tem essa capacidade de fazer com que a gente pare de questionar, que a gente simplesmente vai e depois a gente, nossa, por que eu fiz isso? Eu nem estava vendo o que estava acontecendo. É porque na hora eu fiquei com medo. E aí eu fui. Eu não consegui dizer não, eu não consegui falar que não era aquilo que eu queria. Quantos de vocês talvez não tenham ido para uma carreira que nunca gostaram, só porque ficaram com medo de se posicionar à frente aos seus pais? Às vezes podem ter entrado numa relação que não queriam, mas que tinham medo de terminar porque já tinha passado bastante tempo. A verdade é que o medo sempre vai te tirar do teu caminho, porque o teu caminho, meu querido, vai exigir muita coragem. A vida demanda coragem. Ela está sempre nos chamando para termos um coração corajoso, capaz de acreditar como o louco do oráculo que ao pisar a terra vai estar ali. Mas quantos dos teus saltos você tem se impedido de dar por medo de não ter o chão ali? Por medo porque em algum momento talvez você tenha tropeçado, sem compreender que aqueles tropeços eram para desenvolver a sua maturidade. Eram provas nas quais você ainda não passou, mas que agora você tem a capacidade de passar. Não é porque foi assim no passado que tem que ser assim agora. O medo é uma emoção primitiva. Nós temos medo, os animais têm medo. E o medo, ele pode ser real, um perigo verdadeiro aqui na minha vida, tem um tigre, tem uma pessoa aqui com uma faca, ou pode ser um medo simbólico. Eu tenho a sensação de que essa pessoa está vindo para cima de mim. Eu tenho a sensação de que eu fui apunhalado. Eu tenho a sensação que o meu chefe é como se fosse um tigre aqui, atrás de mim. Que fulano está sempre me sufocando. É uma sensação. Mas o nosso cérebro não difere. Então não importa se é uma sensação. Para ele, é o que é. É a verdade a partir da qual ele atua.
É a percepção que o teu cérebro tem do mundo. E ela é quem define a tua vida. Esse medo simbólico, ele não é racional, muito menos lógico. A gente até tenta encontrar uma lógica dentro dele, mas não é uma lógica real. É uma lógica baseada nas limitações da minha mente. Eu acredito e eu vejo aquilo que eu estou condicionado a ver a partir dos programas de sobrevivência que eu tenho e que me dão medo de serem reabertos. O medo sempre visa a tua sobrevivência. E quando eu estou vendo a sobrevivência, muitas vezes eu esqueço de ver o viver. Porque se eu sempre estou tentando sobreviver, eu estou vivendo o mínimo. Muitas vezes você nem sabe que você está sob influência desse medo. Você vai dizer, mas eu sempre fui assim, assim é a minha personalidade. Eu sempre tive medo disso, não sei porquê. Acho que foi aquela vez por causa daquele trauma, por isso que eu não acredito. Percebe como você tem medo do novo e que muitas vezes pessoas que trazem coisas novas são vistas com maus olhos, porque elas fazem com que você saia dessa zona do conhecido. E isso te dá medo. Sair desse conhecido para o teu cérebro te dá medo. Só que pensa aqui comigo, se você sempre viveu ferrado, triste, com medo, dentro de casa, sempre numa sensação de solidão interna, com culpas, com as coisas sendo difíceis para você, com alguma doença, alguma coisa ali crônica, o diferente é justamente aquilo que você mais deseja. Uma vida leve, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida abundante. Só que, inconscientemente, isso te dá medo, porque você não conhece. Então, para superar o medo, é preciso ter coragem de abraçar o desconhecido, muitas vezes. Porém, é quase impossível fazer isso quando a gente está com esses programas de sobrevivência aberto que nos mantém vendo tudo que acontece sob um olhar de perigo e baseado na lógica de uma mente totalmente medrosa. Percebe que a mente ela te traz vários argumentos para justificar a tua tomada de decisão, mas todos baseados no medo. Nenhum naquilo que você realmente quer. Não é sobre o teu sonho, é sobre as possibilidades que a mente acredita serem possíveis de uma maneira segura. Lembre-se, o seguro está preso naquilo que você já conhece. E se o que você já conhece não é exatamente aquilo que o seu sonho gostaria de viver, você vai ficar só repetindo. Algumas características de quando a gente está trilhando essa jornada da vida a partir do medo vem de uma vida regada por dificuldades. Cada um aqui vai ter a sua dificuldade. Às vezes a tua dificuldade não é financeira, mas é de satisfação. Tenho tudo e ainda me sinto insatisfeito, triste, cabisbaixo. Estou no casamento perfeito, mas não estou feliz. O que eu faço agora? Às vezes vai vir com defensividade. Eu acho que eu sempre preciso me defender. Mesmo quando alguém vem me ajudar, eu acredito que essa pessoa está tentando me atacar, que tem alguma coisa por trás, estou desconfiado. É pesado, é exaustivo. E a verdade é que o caminho da vida, das dádivas que Deus tem para nós, eu particularmente não acredito que seja por aí. E eu falo a partir de uma pessoa que viveu toda a sua vida com muito medo, sem nem saber. Como eu disse, às vezes a gente não sabe que está sob a influência dele. Eu não tive uma infância com grandes traumas voltados a agressões físicas, dificuldades extremas, nada disso. Porém, isso não tira o fato de que a minha criança, naquela realidade que ela tinha, teve muito medo. Medo de falar, de se posicionar. Medo de ser rejeitada, de não receber amor das pessoas que ela amava. Uma criança que se sentia diferente e que por isso estava nesse constante medo de, como o patinho feio, ser jogada para fora. Porque o diferente normalmente era expulso da alcateia, da aldeia, do rebanho. Isso teve repercussões na minha vida, onde eu precisei adaptar quem eu era para fazer sentido nesse sistema, para ser útil, indispensável nesse sistema. Isso fez com que eu saísse de uma energia bastante feminina, que é a minha energia de origem, da minha capacidade de enxergar o mundo de uma maneira diferente, um excesso de sensibilidade, com muita água no mapa, uma pessoa altamente sensível, e começasse a me fechar, a me endurecer, buscasse performance, realização, realizações acadêmicas, vamos lá.
Tudo aquilo que fosse mais masculino era onde me chamava. Por quê? Porque era o oposto de quem eu era. E se quem eu era um perigo para mim, significava rejeição, então melhor eu ser diferente, ser o oposto. E eu achava que aquilo ali estava tudo certo. Era assim mesmo que eu deveria viver, é assim que as coisas deveriam funcionar. E funcionou. Fui para o mestrado, estava tudo indo, mas sempre tinha essa insatisfação. Até que chegou um momento que veio a crise. Você está no caminho errado, acredite, vai vir crise. Porque enquanto você estiver sendo guiado pelo medo, o medo sempre vai te levar para um desmoronar, para uma crise. A alma não está aqui para brincadeira. Ela veio para cumprir um propósito. O propósito da tua evolução. Se você não trilhar a caminhada que a alma te chama para trilhar a partir do teu coração, é porque você está seguindo o caminho do medo. O medo vai te levar para um lugar onde você vai dar com a cara na parede e a crise vai vir, desmoronando tudo isso, te forçando a buscar o teu caminho novamente. Foi isso que aconteceu comigo. O desmoronar veio com a perda do meu pai. Tentei sustentar mais um tempo, mas não dava mais para negar a verdade de quem eu era. Nisso, eu larguei tudo o que eu tinha construído com o medo e fui embora. Descobrir quem eu era. Eu precisava ir lá na base, porque a minha construção era na base. Eu sempre fui a filha, a irmã, a neta, a aluna. Eu não sabia quem eu era. A minha definição de eu era baseada na opinião dos outros. Os meus gostos eram baseados na opinião dos outros, o que os outros falavam que era melhor para mim. Então eu precisei ir para um lugar onde eu não tivesse referências. E é por isso que tantas pessoas talvez sintam essa necessidade de atravessar para o outro lado do mundo para poder finalmente se descobrir quem são. Quando eu fiz esse movimento, durante um ano eu fiquei me descobrindo. No segundo ano, eu já tinha descoberto algumas coisas sobre mim e estava sob o efeito do meu eu autêntico, sem aquela armadura do medo. E assim eu segui por mais ou menos uns 3, 4 anos. Até que, em 2021, ocorreu um evento e eu caí novamente no limbo do medo. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha, que tinha algo diferente, mas eu não sabia o que era. Eu juro para vocês que eu passei um tempão tentando descobrir o que era isso. Não adiantava. Nada adiantava. Eu me questionava muito, porque eu já tinha limpado muita coisa, eu já tinha me libertado daquilo, eu já tinha conhecido quem que era a Dali em autenticidade nessa vida, aqui neste momento. E como que eu não estava mais me sentindo da mesma forma? Percebe que eu fui levando isso por 5 anos. E eu percebi que as coisas começaram a ficar mais difíceis, eu não estava contente, as coisas que eu gostava não faziam sentido, eu estava me sentindo com a cara mais fechada. Havia momentos em que eu me sentia livre, em que eu respirava essa lembrança da liberdade, mas eu me fechava de novo nesse espaço de busca performática, mais masculina, mais incisiva, confrontativa, com uma linguagem mais de confronto, de embate, de metas, de resultados. Fui me cercando mais e mais desse mundo. E realmente eu gosto de algumas coisas disso. Isso é natural para mim, é familiar, não é mesmo? Porém, não era eu. Não era. E assim eu segui por bastante tempo, então 5 anos limpando, até que eu finalmente compreendi o que tinha acontecido. Eu sabia do evento, eu sabia da situação, mas eu não conseguia integrar. E é isso que eu vejo que acontece com muitos de vocês. Vocês sabem quais são os seus traumas, vocês sabem os eventos, mas vocês estão presos na mente, naquele entendimento superficial da mente racional, e não integrando aquilo nas tuas entranhas. Foi preciso para mim que eu fizesse novamente esse caminho de volta para trás, olhasse novamente para minha criança, que eu já estava assim, pô, já olhei tanto, tem mais coisa para olhar ainda. Sempre vai ter, já aviso. E quando eu comecei a me colocar num espaço de mais atenção, eu percebi que eu estava o tempo inteiro em alerta. Eu achava que eu relaxava, mas eu não estava relaxando. Meu corpo estava sempre em alerta. Por quê? Porque havia medo. O que acontece é que a minha criança teve muitos episódios em modo sobrevivência, tentando se encaixar, tentando pertencer. Quando eu me desfiz dessa necessidade de me encaixar, eu encontrei esse meu autêntico e ela floresceu. Mas então aconteceram coisas na vida. Eu tive um episódio familiar que não foi muito legal, em que eu tive um gatilho muito forte que me levou para esse espaço de sobrevivência novamente. E ali, o meu cérebro, seu relézinho, teve um impacto e mudou o meu comportamento.
Porque às vezes a gente vai ter sintomas no corpo físico e às vezes os nossos relezinhos vão mudar o nosso comportamento, sempre visando a nossa sobrevivência. E o que a minha sobrevivência ali precisava? Que eu me colocasse numa postura maior, que eu buscasse esse lugar de superioridade para que eu me sentisse forte e eu conseguisse bater de frente, conseguisse enfrentar aquela ameaça que estava ali. Porque se eu tivesse na minha energia feminina, acolhedora, nesse meu eu autêntico, talvez eu não conseguisse me posicionar naquela situação. Então, eu acabei sacrificando esse meu eu autêntico por uma questão de sobrevivência ilusória, simbólica, mas que para o meu cérebro era uma questão real. Sei que talvez isso pode parecer até um pouquinho confuso, mas tente colocar isso na tua própria história, de situações em que você deixou de lado a tua espontaneidade e você assumiu uma postura diferente porque a tua sobrevivência exigia aquilo. Mas não era uma sobrevivência física real. Era um modo de proteção que você assumiu. Era um modo ilusório, mas que para o teu cérebro, uma pessoa que vem e te fala coisas que não são legais, isso pode fazer o mesmo efeito de ter aqui um jacaré vindo correndo atrás de você. É um ataque à sua integridade. A tua biologia acaba sendo afetada da mesma forma. E foi o que aconteceu comigo. Nisso eu entrei nessa constelação, ela ainda era um pouco leve, e eu tava nessa sempre buscando, eu sabia que tinha algo ali. Quando ocorreu esse evento, eu tentei mexer, mas não era o momento. Eu precisava provavelmente amadurecer muitas coisas para conseguir resolver essa questão dentro de mim. Tudo que acontece, gente, é necessário até certo ponto para a nossa evolução. Existem diversos caminhos que a gente pode percorrer e esse foi o que eu consegui percorrer naquele instante. Então, apesar de eu já ter limpado muita coisa, de eu ter conhecido esse eu autêntico, quando teve esse evento que não foi muito legal, houve um gatilho que fez com que eu entrasse novamente em ressonância com aquela minha energia arcaica de sobrevivência. Porque tudo aquilo que eu tinha limpado eram conflitos ativadores. Foram eventos que foram vindo depois dessa instalação da minha dor original. Então, o que estava na base não tinha sido resolvido. Nem sei se um dia vai ser. É uma questão de ficar atento para estar sempre limpando e não se permitindo entrar novamente, né, nesse gatilho. Mas enfim, eu entrei novamente em ressonância com aquela velha história que necessitava de uma Dali que se posicionasse a partir de uma energia masculina. Na nova medicina germânica, a gente poderia considerar que eu entrei em um patch hormonal. Então, eu saí da minha energia de base e pulei para uma outra energia devido a conflitos e comecei a operar nesse espaço dessa energia de base mais masculina por uma questão de sobrevivência. Mas, novamente, sobreviver não é viver. Felizmente, por toda essa busca que eu tenho, eu fui me deixando ser guiada, tive que me permitir respirar muito, liberar muita coisa do corpo, e após uma catarse bastante intensa de liberação desse medo que eu falei pra vocês, que eu comecei a perceber no meu corpo, que antes eu tava sem um nível de autoconsciência tão forte assim pra perceber aquele medo crônico que tinha se instalado, quando eu consegui ir liberando aquilo, começou a cair a chave. Comecei a conseguir ligar os pontos, montar esse quebra-cabeça, e foi como se eu saísse daquela hipnose. Foi como se, caramba, isso aqui nada faz sentido. E eu tenho que agradecer, inclusive, a Lucy, minha astróloga, porque me ajudou bastante a partir da astrologia, entender qual que era a minha energia de base e perceber que eu tinha vivido com aquela energia de base no passado e em algum momento ela tinha sumido. E aí eu consegui ir assimilando melhor como eu tinha me posicionado nesse jogo todo. Aí você vai me perguntar aqui, mas Dali, como é que eu faço para sair dessa paranoia, dessa energia de medo e conseguir viver aquilo que eu quero viver, conhecer meu eu autêntico, manifestar a partir das necessidades reais da minha alma, porque eu quero evoluir aqui no mundo. Você faz isso através dessa liberação constante de emoções, dessa busca constante pela verdade. É um processo de sentir e completar ciclos. Sejam ciclos seus e às vezes de ancestrais. Eu acredito que nós temos sim vidas passadas, mas que essas vidas passadas, elas muitas vezes se manifestam através dessa energia familiar. Não é à toa que a gente cai justamente naquele esquema familiar ali. É onde você provavelmente vai ter aquilo que você necessita para cumprir com essa evolução de alma. Então, ao completar esses ciclos de uma maneira somática,
eu posso, enfim, iniciar esse novo ciclo. Porque se eu fico só na psicoterapia, só repetindo as histórias, eu vou cada vez entrando mais nessas histórias. Tem vezes em que eu preciso sim desabafar, mas eu não posso ficar só no mental, só na história. O meu corpo, lembra? Também foi impactado. Nossa, quando ele me traiu, eu senti como se fosse uma adaga no meu coração. Quando meu pai brigava comigo, eu me sentia pequenininho, era como se um monstro fosse me engolir. Tudo isso ainda está registrado no teu corpo. E a gente precisa completar esse ciclo do medo, precisa deixar isso ir para fora. Eu sei que você talvez tenha medo, inclusive, de sentir tudo isso. Não quero mais nem olhar para isso. Mas enquanto você não olha, isso não cicatriza. Então eu te convido a respirar isso, a buscar essa respiração que a gente faz no breath out, para que você, de uma maneira integrada entre mente e corpo, possa, enfim, soltar, completar o ciclo, completar o capítulo para avançar para um capítulo novo. A tua vida é como se fosse um grande livro e você está escrevendo capítulos constantemente. Mas às vezes você está há tanto tempo presa em um mesmo capítulo, sabe aquele livro chato que parece só tem a mesma coisa? Talvez você esteja ali. E isso não é legal, é desgastante, né? Nem para quem está lendo esse livro, nem para você que está escrevendo, ou sendo conduzido, forçado a escrever isso, devido a esse eu inconsciente e bastante destrutivo que está sempre com medo. Quando você aceita, então, fazer esse processo de travessia, a gente consegue finalmente completar esses ciclos para que você possa viver ciclos novos a partir da sua autoria, da sua verdade, e não de percepções de sobrevivência guiadas pelo medo. É sempre um processo de soltar o passado, deixar de ver o passado e estar determinado a ver a verdade, ver o agora. E a verdade é que a nossa função aqui é a felicidade. A nossa função é estarmos bem, radiantes, sendo uma luz no mundo para que outros também despertem, outros também vivam o seu melhor cada dia a mais. Fez sentido para vocês essa conversa? A gente precisa estar nessa constante limpeza, como vocês bem percebem. O medo é uma energia que sempre vai estar por aqui, até porque não tem só o nosso medo individual, de coisas que aconteceram com a gente na infância, no decorrer da nossa vida. Tem o medo do inconsciente coletivo, que nesse momento está muito forte, essa energia de guerra, de instabilidade, do que vai acontecer. A mídia, né, nos proporciona isso de uma maneira muito intensa, com as suas notícias sempre catastróficas, sempre estimulando mais medo. E se a nossa frequência, aquilo que a gente emite, é que vai estar criando o mundo, quando a gente está nessa energia de coletividade só vibrando no medo, a gente cria mais medo e a gente também manifesta ele de maneira mais intensa nessa forma individual na nossa vida. Então, esse medo, muitas vezes, ele também está baseado em questões da nossa ancestralidade, nossos ancestrais, né, nos passaram seus medos pelo DNA para que a gente pudesse se posicionar aí com essa energia de sobrevivência, com mais chances de sobreviver. Então, os medos que eles tiveram vêm para a gente como sendo alertas para que a gente consiga sobreviver também. E eles nos trazem, olha, se acontecer tal coisa, fica ligado, porque talvez uma tia sua foi abandonada num relacionamento, grávida, com 7 filhos, e então é melhor você não ter um relacionamento para não correr o risco de passar por aquilo. É algo que a gente fala assim, mas é uma história só. Não, mas essa história afetou nas questões de sobrevivência dessa pessoa. E isso fica como sendo uma informação passada para você. O teu corpo vai se adaptar, inclusive, àquelas questões, sendo mais fácil para você desenvolver determinados sintomas que estão correlacionados a essas emoções que ficaram aprisionadas, que foram mais intensas, que revelam esses medos. Os nossos sintomas, o nosso corpo, nada é por acaso. Inclusive, nesse período, eu comecei a ter alguns sintomas que eu achava que eu já tinha liberado e que se tornaram bastante intensos. E aí eu precisei trabalhar neles para conseguir soltar, conseguir liberar. E eles foram me mostrando, inclusive, que havia esse conflito de proteção, de perda de proteção. E algo que eu quero deixar muito claro para você aqui é o fato de que, se você estiver no caminho certo, os sentimentos que você vai ter vão ser de leveza, de paz, de felicidade. Mesmo que esteja desafiador, mesmo que as coisas ainda estejam começando a acontecer, que elas ainda não tenham se desenvolvidas, dentro de você vai ter essa paz, essa tranquilidade. Porque há uma coerência entre a tua alma, entre aquilo que você está sentindo, aquilo que você está visualizando, as tuas ações do lado de fora, a forma como você está se apresentando e se posicionando na vida. Mas se você estiver com pânico, com depressão, com a vida sendo frustrante o tempo inteiro, insatisfeito, por mais que do lado de fora pareça assim, nossa, eu deveria estar feliz porque olha só as conquistas que eu tenho.
Esse era um sentimento que eu tinha muito no mestrado. Eu me sentia muito culpada de não estar feliz, sendo que eu tinha 20 anos e eu estava fazendo mestrado numa universidade ótima e meus colegas, muitos gostariam de estar vivendo aquilo e não estavam. Então, é uma vivência individual. Ali não era o meu caminho. Era o caminho de outras pessoas. E enquanto você tentar se forçar a trilhar o caminho e os sonhos de outras pessoas, e por essa lógica de, eu acho que isso daqui é a que vai ser melhor, baseado nessa lógica de sobrevivência e de medo na mente, provavelmente você vai quebrar a cara. Você vai sentir-se insatisfeito. A verdadeira travessia que a gente faz é essa de sair do medo e ir para o amor. Ir reencontrar o amor, que é essa energia luz, essa energia forte que faz mover-se montanhas na nossa vida. Ela move montanhas porque ela nos guia a partir desse estado de coerência entre o nosso coração e a nossa mente. E que, portanto, nos leva a criar uma vida diferente. E eu não estou falando coisas utópicas. Não quero trazer aqui para vocês essa energia assim, gratiluz, eu vou imaginar uma florzinha aqui, tudo vai ser lindo e etc. Acho que a gente ainda talvez tenha uma caminhadinha, são poucas pessoas na Terra que têm essa capacidade. A verdade é que para a gente poder vivenciar a vida que a gente realmente deseja, a gente precisa se sentir merecedor. Para se sentir merecedor, a gente precisa limpar muitas dessas emoções que nos colocam nesse espaço de medo, de culpa, de mágoa, de tristeza, e que nos levam a manifestar exatamente o inverso daquilo que a gente gostaria, ou manifestar doenças, manifestar atrasos e confusões. Deixar o passado é extremamente desafiador, porque no passado a gente tem uma âncora, a gente conhece o caminho, a gente sente uma proteção. Mas só deixando o passado é que a gente consegue, de fato, vivenciar o agora para que o nosso futuro ele nos traga algo novo. E não só essas reprises, como eu falei para você lá no início. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Caso você precise de ajuda para fazer alguma travessia aí na sua vida, fala aqui comigo nos comentários, entra em contato pelo meu Instagram, pelo meu WhatsApp. Eu vou ter um enorme prazer em te guiar nesse processo. E realmente é desafiador, vai ter momentos em que você vai achar que você tá louco, já que o medo, ele te convence de que a coragem é que é a loucura e não as paranoias que ele cria. E às vezes a gente precisa de um impulso final para conseguir completar esse ciclo, sair desse espaço do eu antigo e assumir esse novo eu que quer nascer a partir de você. A nossa alma está aqui para viver várias vidas em uma, para a gente viver muita coisa, para a gente dar muita risada, para a gente sentir muita coisa, coisas que às vezes não vão ser tão legais, mas que pelo fato da gente ter coragem de sentir aquilo que não é tão legal, a gente vai conseguir sentir com muito mais intensidade aquele prazer, aquela satisfação, porque a gente não vai ter medo de se entregar à felicidade e à alegria que Deus reservou pra gente. Se esse vídeo fez sentido pra você, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e me conta aqui nos comentários qual é o medo que você precisa atravessar para ter a vida que você deseja.